mão o papel toalha. Eu gosto de trabalhar com 2 folhas em geral, tá? Aqui eu fiz uma divisão dos quadrantes, que foi o mesmo que a gente fez na outra folha, com 4 colunas e 4 linhas. A sugestão é deixar pelo menos um meio centímetro de intervalo de um para o outro, para justamente não ter interação quando a gente trabalha com a base seca ou a base úmida, para correr menos risco desse pigmento invadir o vizinho. E aqui em cima é legal deixar esse espaço para vocês anotarem depois com lápis qual foi a técnica, qual foi o estudo que a gente usou. Isso é legal para vocês fazerem também em casa, depois nos outros vídeos eu vou gravar para vocês, com testes com outros materiais também. Então sempre é legal ter esse arquivo, esse catálogo, registrando essas atividades que a gente está fazendo, para depois vocês conseguirem olhar aquele teste e saberem como é que chegaram naquele efeito. Então, primeiramente, peguei aqui o meu godê, vou colocar um pouquinho mais do azul. Então aqui é o seguinte, sempre lembrem de molhar o pincel, todo ele, não é só a pontinha, tem que afundar. E eu vou aqui no godê, ó, ativar a questão da cor. Eu gosto de usar o papel toalha também para ver o tom que a gente tá conseguindo. Vou pegar um pouquinho mais de água, tá? E aqui, ó, eu quero que vocês comecem de um lado para o outro, da esquerda para a direita, e voltem, não parem, e vão descendo aos pouquinhos, como se fosse um zigue-zague. Só que assim, não desçam demais, senão vocês vão deixar um espaço muito grande e as linhas vão aparecer. Quando acontece esse clarinho aqui, a gente pode limpar o pincel. Aqui eu vou conseguir apagar todo esse canto. Como ele tá bem clarinho. Vocês viram, né, que como eu entrei com a questão da água, o ideal é fazer essa camada uma vez só. Eu só vou ajeitar aqui porque eu errei ele do lado. Todo mundo erra. Ó, pronto. Aqui, por exemplo, eu comecei com um tom muito forte. Teria que ter sido mais clarinho ainda, como eu fiz aqui, ó. Deixa eu limpar ali. A pessoa tava com um ângulo ruim aqui, aí eu concentrei mais no início. Agora no próximo, a gente vai colocar bastante água. E aí sim, ixi, muito forte. Ó, com a base úmida fica mais fácil de fazer esse trabalho aqui de um tom.
Eu tô fazendo com muito amor e carinho, sem pressionar, pra justamente não machucar o papel, tá? Pra vocês verem como no seco tem uma tendência de ficar marcado, porque ali eu comecei com um tom intenso, eu tava no meio torta aqui, em função da câmera. E aí eu não tive um controle como eu gostaria. Mas aqui é pra mostrar pra vocês que na base úmida a gente consegue uniformizar melhor do que sobrepondo no seco. Então sempre eu sugiro que vocês comecem com um pincel muito úmido e bem clarinho para fazer a base da pintura de vocês. Não precisa pintar 100% tudo sempre, tá? Com esse tom mais clarinho. Mas ele é importante como base, independente da cor ou da imagem, porque com a sobreposição das camadas vocês vão ter um resultado ainda mais interessante e vão ter controle também do processo. E eu acho que fica mais bonito também trabalhar com camadas. Aqui, por exemplo, é errado, tá? Porque aqui no exercício seria uma vez só, mas a gente conseguiria apagar um pouquinho. Aqui é até bom pra mostrar que fica um pouco difícil quando tá seco e quando o tom ele é muito intenso. Ó. É bom que a gente usa as falhas já pra mostrar outras coisas. Aqui, como eu comecei ele muito forte, eu não consigo apagar 100%. Então, por isso que sempre é importante vocês começarem do claro pro escuro. Quanto mais clarinho, melhor. Tá? E sempre é muito importante treinar isso, pra vocês não terem a mão muito pesada. Na sequência, eu vou pegar aqui mais pigmento azul. E eu vou fazer de novo aquelas bolinhas. Coloque um pouquinho de intervalo de uma para outra. Até vou clarear um pouco, pra gente conseguir enxergar melhor o pelinho. Pegar um pouco de pigmento aqui que eu concentrei demais. Então isso é legal, quando a gente concentra demais o pigmento num lugar, a gente pode pegar do próprio papel já, do próprio elemento. Não precisa ficar indo no godê o tempo inteiro. Vou limpar bastante. Ó, eu gosto sempre de tirar o excesso no copo já, da água, pra gente não começar a encharcar demais o nosso papel toalha e mesmo assim encharca. E aqui eu faço aquele testezinho, ó, pra ver se ele tá limpinho. Vou pegar um tom de amarelo. Vocês notam que eu gosto de misturar, né? Então não tem... Eu acabo usando isso depois, sempre nas pinturas, de misturar mais de um tom. Aqui vocês podem usar o mesmo pigmento, não precisa fazer a misturinha. E aqui, ó, eu quero que vocês façam a bolinha no meio, não misturem. Façam no intervalo, ó, e só encostem para dar esse efeito. Vamos limpar o pincel de novo. Pegar mais amarelo. Ó, com muita calma no intervalo, porque eu quero que ele se conecte. Ó, já ficou verde. É muito, muito, muito sensível. Então eu quero que vocês comecem, ó. Para que vocês enxerguem justamente esse efeito que vai acontecer. E deixem acontecer. Porque depois de seco, ele vai ficar um pouco mais opaco, mais fosco, mas vai permanecer esse efeito bonito do pigmento expandindo, dele misturando naturalmente. Que esse efeito a gente não conseguiria produzir propositalmente da forma que ele vai ficar. Vou colocar ela mais aqui do ladinho. Olha, agora devagarinho eu vou conectar as cores. Isso a gente pode trabalhar muito, tanto com animais como com botânica.
de ir largando o pigmento aos pouquinhos e deixar essa interação acontecer. Claro que depois de seco, se eu pintar por cima, eu vou perder esse efeito. E ao mesmo tempo tem que ter bastante paciência, porque ele demora mais para secar, como ele tá com bastante água. Mas o resultado fica super bonito. Na sequência, eu vou iniciar a questão da transparência, só que eu tenho que pegar um azul bem clarinho. Então, eu quero que vocês façam linhas. Vou deixar essas linhas clarinhas secando, porque depois a gente vai fazer na horizontal bem clarinha também, para justamente na sobreposição ficar um pouquinho mais escura. Na sequência agora, a gente vai fazer aquele de precisão das pontas. Primeiro na base seca, então sigo com o mesmo pincel e usem ele bem na vertical, ó. E façam pressões diferentes, para que vocês consigam ver o nível de detalhamento que a gente consegue com pincel grande, por exemplo. Vou pegar agora meu outro pincel um pouquinho menor e fazer a mesma coisa. Bem na vertical. E vou fazer agora com amarelo. Lembrem sempre de deixar os pincéis deitadinhos e não dentro do copo muito tempo. Só para não quebrar a pontinha. Esse aqui, por exemplo, ele já tá com a pontinha meio quebrada. Aqui caiu um pingo. Deixa eu ver um pingo. Isso aqui é legal porque com esses elementos simples aqui a gente já conseguiria fazer uma estampa artística com esse geométrico orgânico. Então não precisa ter elementos muito elaborados que a gente já consegue ter um resultado bem legal. Agora eu vou limpar de novo bastante, chacoalhem bastante na água, olhem se tá limpinho. Então agora a gente vai pegar a água limpa. Colocar dentro do quadrante e fazer a mesma coisa. O que é legal pra gente perceber e reforçar que o descontrole, ó, ele vai acontecer sempre com a base úmida. Esse aqui é o molhado no molhado, úmido no úmido, wet on wet, é o nome da técnica, que é justamente molhar o papel e vir com o pincel com bastante pigmento, bastante água e sobrepor, tá? Aqui seria o úmido no seco, né? Então essa coluna eu tô fazendo com a base seca, essa coluna eu tô fazendo com a base úmida, para vocês conseguirem visualizar bem direitinho as diferenças. Então aqui, para fazer, por exemplo, o detalhe de pétala, de flor, a gente pode começar sempre com uma camada clarinha e ir depositando o pigmento mais intenso para fazer o detalhamento dos tons mais intensos delas. Eu confesso que eu ainda tenho um pouco de dificuldade nisso, porque eu tenho a mão pesadinha. Como eu gosto de fazer os animais, que eles são mais intensos, as flores eu vou me dedicar mais ainda para
fazer esse momento terapia. A gente pode colocar no meio, ó, para vocês olharem o efeito. Então isso tudo aqui é legal, ó. Esse efeito a gente jamais conseguiria fazer de uma forma planejada, organizada, por exemplo, para cada veiozinho sair daquela forma. Justamente vai ser uma surpresa, né, da técnica, e eu acho legal a gente trabalhar com isso também, deixar a técnica falar e sugerir efeitos e texturas diferentes. Porque no momento que a gente fica muito no seco sobre o seco, tendo controle 100%, às vezes a pintura pode ficar muito pesada no final. Aproveitar que aqui tá seco, falando nisso. E bem aguadinho. Que é mais clarinho ainda. Pegar um pouquinho mais de pigmento. Que esse azul da Prússia aqui, ele é muito intenso. Então tem que tomar cuidado. Não sei se vocês conseguem perceber, ó, que aonde tem a sobreposição das linhas ficou um tonzinho acima. Então isso é legal de trabalhar tanto com pétala como com asa de inseto, borboleta, enfim. Agora a gente vai fazer aquele degradê com os dois tons. Peguei muito pigmento. Tô pegando um outro azul aqui. Com a base seca, então eu vou iniciar, ó, de lado a lado. É legal vocês irem sem parar no meio, sabe? Vão até o fim, desce um pouquinho, volta, desce um pouquinho, volta, desce um pouquinho, volta, mas é bem pouquinho. Se descer demais, fica muito marcado, tá bom? Ó. Eu só passei novamente ali pra mostrar pra vocês o efeito de como evitar fazer, mas tentem fazer numa tacada só. Aqui eu vou entrar com uma água limpa. Vocês viram que eu fiz, tinha uma piscininha, eu puxei ela pra baixo e segui pincelando, então isso é uma forma, um recurso para evitar que fique aquele pinguinho marcado com aquele sinal de queima, né, que a gente chama na aquarela. Lembrem da munheca. Exercitem não ficar virando o papel. Então aqui de novo, ó, de baixo para cima. Então aqui é só uma simbologia pra gente mostrar com água limpa aqui no meio, que o amarelo começa a ficar meio esverdeado quando ele entra em contato com o nosso azul aqui, ó. E quanto mais se eu ficasse pincelando por cima, mais essa interação ia acontecer. Por exemplo, ó, se a gente quisesse reforçar, por exemplo, esse efeito, ó, a gente pode parar no meio, limpa o pincel. Na sequência, a gente vai fazer aquele exercício novamente do 100% do pigmento até os 10%, retirando a intensidade dele com água. Então, a primeira pincelada vai ser super intensa.
retirar um pouquinho. Tirei demais. O azul da Prússia, ele tem essa questão que é bem difícil de dosando os tons dele. Ele é muito, muito, muito concentrado, estão vendo? Vou fazer de novo aquele segundo ali. Ele ficou muito... Ele estava muito carregado. Então é um pigmento que ele dura demais e a gente tem uma tendência ou de carregar demais ou de menos. Justamente pelo medo, né? Mas o que eu quero que vocês percebam é que a gente consegue fazer essa transparência dele, ó, só com a água, retirando o excesso na água e seguindo. Aqui, por exemplo, eu poderia até colocar mais meios tons. Posso arriscar. Aqui já ficou muito parecido. Então é um exercício interessante pra gente fazer justamente pra ver qual que é o limite de cada cor. Ó, até chegar numa super transparência. Então a gente não precisa, reforça que não precisa trabalhar com o branco. O nosso clareador vai ser água. Aqui na sequência, então, vamos fazer um degradê de um tom só, de uma cor só. Vou trabalhar aqui com o azul. Vou começar com a base seca, então. Aqui podem parar no meio. Limpem o pincel na água. E com água limpa, façam a sequência do degradê. O seco ele tem uma tendência de ficar um pouquinho marcado, então agora a gente vai fazer com a base úmida. Então limpar bem o pincel, ter certeza que a água tá limpinha. Então azul bem clarinho. Coloquem bastante água aqui para ter efeito, tá? Se for muito pouquinha água, o papel já vai absorver. Então venham até uma metade, assim, limpem o pincel.
assim conforme for secando a gente consegue ter uma intensidade de azul também diferente, tá? Nesse caso, se quiserem, eu vou colocar um pouquinho mais de azul aqui no godê. Por exemplo, comecei muito aguadinho, quero que ele seja mais intenso. Enquanto ele estiver úmido, a gente consegue fazer ainda essa interação. E olha que bonito esse efeito que fica também na base seca, parece uma nuvem. Vou limpar o pincel de novo. Então, sempre com a base úmida a gente consegue ter uma uniformidade maior, fica mais suave a transição. Na sequência, mais um exercício de precisão de ponta. Então, a gente começa com um pincel super na vertical e depois pressionem ele um pouquinho mais. Faz bem na vertical. Pressiona ele um pouco mais. Vertical. Isso é legal vocês fazerem com todos os pincéis que vocês tiverem. Porque esse aqui, como ele é maior, vocês estão percebendo que eu consigo ter um rendimento maior com relação a pigmento e água. Se fosse um pincel mais fininho, eu ia ter que ficar carregando com mais tinta e com mais água. Vamos preparar aqui o exercício do sal agora, fazer um quadrante bem carregado com a cor que vocês estão trabalhando. Trabalhem com um tom mais intenso que vocês conseguirem. Porque quanto mais intenso e mais água tiver, mais vocês vão conseguir ver o resultado, o efeito dele. Não coloquem tantos juntos o tempo inteiro, façam um pequeno espaçamento para que vocês consigam ver o efeito, para ele não clarear tudo o tempo inteiro, né? Toda a região, assim, que a gente consiga ter contraste. Agora eu vou deixar ali. E aqui por último, vamos fazer o exercício das camadas. Não, muito forte. Aqui eu quero que vocês comecem com um tom bem clarinho. E também façam como se estivessem lendo um livro, né? Da esquerda para a direita. E vão descendo aos pouquinhos. Peguem bastante água, pouquíssimo pigmento, pouquíssimo. A ideia é que as quatro primeiras camadas fiquem o mais semelhantes possíveis, ó.
forte. Sempre comecem devagarinho. Se acharem que tá muito forte, peguem mais água. Porque é melhor que fique mais claro do que mais pro forte. Aqui tá muito forte. Ó, essa minha primeira aqui tinha que ter ficado que nem essa. Então, assim, sempre é importante começar com esse tomzinho muito clarinho. Uma corzinha bebê. E aqui é importante, sim, que o pincel esteja bastante úmido, com pouquíssimo de pigmento, pra gente conseguir ter essa camada bem transparente. Só que não façam muita piscina, como tá aqui, por exemplo, porque vai demorar pra secar. E a piscina, no momento que a gente força reações que ficam muito líquido, ó, elas fazem essa marcação que a gente chama de queima, aqui, ó. Aqui, por exemplo, vai ter, porque realmente eu quero que aconteça esse efeito, aqui também. Então aqui a ideia é justamente fazer algo mais homogêneo, para justamente ser a base das pinturas que vem por cima, não ter muitas marcações no início, porque se a gente faz muita linha ou uma pincelada muito carimbada, muito marcada, a tendência é ficar muito texturizado demais, que o resultado final às vezes pode ficar muito carregado, muito pesado ou até chapado. Então é legal a gente começar com uma base mais homogênea, tranquila, e aí sim nas camadas seguintes colocando pinceladas mais gestuais para começar a dar ideia de movimento e de textura e luz e sombra. Então essa primeira camada, esse primeiro quadrante vai seguir com a primeira camada, e agora nos outros três eu vou colocar também a segunda camada. Esse aqui tá pronto, agora os outros dois eu vou incluir a segunda camada também. E eu quero que vocês percebam que as camadas, elas não precisam ser super fortes. Porque aqui eu quero que vocês visualizem que o acúmulo de camadas claras vão naturalmente escurecendo, elas vão somando com a camada de baixo. Ó, muito forte. Esse azul, ele é porreta. Então tentem manter uma unidade, que fiquem semelhantes. Sempre vai ficar um pouquinho diferente, né? Não tem... O legal também da aquarela é esse, a gente não consegue fazer igual. Algumas pessoas se desesperam, eu acho bonito. Alguém perguntou já se eu usava, por exemplo, secador. Eu evito, quer dizer, na verdade não é que eu evito, eu nunca usei, porque, por exemplo, numa situação como essa que a gente tem muito líquido, muita umidade concentrada, o secador, a velocidade dele ele vai empurrar.
naturalmente. E se a gente não quer esse efeito, então eu não aconselharia usar. E no momento que a gente começa assim a ter um domínio maior de controle de quantidade de água, ele seca um pouquinho mais rápido também. Claro que sempre tem que ter uma paciência, né? Um pouquinho de paciência a gente tem que ter. Ó, então sempre olhem contra a luz para ver se já tá seco. Essa camada tá praticamente seca, essa aqui ainda não, porque eu recém pintei. Então é bom esperar ela secar um pouquinho antes de eu incluir a terceira camada nas duas, para justamente não começar a causar essa expansão aqui, porque a gente quer que com a base, no momento que a base está seca e eu sobreponho uma outra camada, ela vai somar. Aqui vocês viram que o azul estava muito úmido, eu incluí o amarelo e ele misturou, né? Então ele acaba, não chega tão, ele soma, mas de uma forma diferente. Para quem gosta de pinturas com tons mais intensos, com maiores contrastes e saturação, é legal esperar secar para a gente ter essa intensidade. Porque a água ela acaba dissolvendo o pigmento, né, e abrindo um pouco. Isso é normal. Aqui tá quase seco, vou começar a incluir a terceira camada ali do lado. Esse movimento aqui sempre é importante vocês treinarem ele bastante, porque aqui a gente já percebe que o pincel ele sempre vai, de certa forma, marcar o movimento, e isso acaba gerando uma textura e até nos ajudando nessa questão de volume, de profundidade. Então, se eu começar a fazer na vertical ou pincelando as curtinhas no meio, ele vai marcar essa frequência, né? Então, por isso que é importante começar e ir até o fim sem parar e voltar sem parar, e até o fim sem parar e voltar sem parar, para dar essa unidade. Esse exercício aqui é muito bom, quero que vocês treinem bastante, porque também vocês começam a conhecer o pincel de vocês, que é importante. Vocês vão perceber que cada pincel tem uma característica particular. Por exemplo, esse que eu estou usando, ele é de cerdas naturais, e para esse tipo de exercício ele é maravilhoso porque ele é muito suave. Ele ajuda com que a transição seja suave. Um sintético já tem uma tendência de marcar um pouquinho mais. Então não fiquem preocupadas de achar que vocês não estão conseguindo, que o problema está com vocês. Pelo contrário, muitas vezes, na verdade, a qualidade do material e a diferença entre eles estão também diretamente ligadas no resultado final. Só que eu sou da opinião que para começar a treinar essa técnica, comecem com os materiais que vocês tenham, não precisam fazer grandes investimentos, senão depois vá que desistam, acaba se arrependendo e comprou tudo do melhor, marcas profissionais, enfim, então vão com calma, tá? Então aqui, enquanto está secando essa última camada para eu colocar a quarta sobreposta, por exemplo, então aqui, né, retomando, essa primeira camada seria equivalente a essa aqui, que é um tom clarinho na base seca, aqui com a base úmida, mesma atividade, também indo de um lado para o outro, do início ao fim, sem pausar. Evitem aqui, como eu fiz errado, porque eu estava posicionada errada aqui na cadeira, acabou concentrando muito pigmento no início e ficou muito forte. Mas se ajeitem bem e evitem ficar mexendo no papel, porque quando a gente vai fazer, por exemplo, algo mais realista, é importante a gente ter noção
da perspectiva, do ângulo, da profundidade, luz e sombra. E se vocês começarem a torcer demais, o cérebro vai confundir um pouco, vai ficar um pouquinho mais difícil. Apesar de que no primeiro momento facilita, talvez a gente sempre vai ter facilidade para um lado, né? E esse exercício aqui é legal, tentem fazer ele bem retinho para vocês exercitarem a angulação do pulso, da mão, cotovelo, tudo, para que vocês consigam trabalhar esse 360 graus. Aqui, reforçando, ó, vocês estão vendo que já tá ficando mais sequinho, eu coloquei 4 bolinhas azuis, bem piscininha, com bastante água, e no intervalo eu iniciei, ó, a confecção de uma bolinha amarela e eu mal encostei. Não misturem dentro, só encostem para justamente dar essa interação de um pigmento invadir o outro e criar esse efeito super bonito que vocês podem usar tanto para elementos marítimos como para os animais em geral, alguns pelos mais fofinhos, que nem, por exemplo, orelha de algum equino ou de algum cachorro, de algum, enfim, como também para pétalas de flores. É um efeito que funciona bastante. Inclusive tem uma ilustradora que faz baleias e trabalha bastante com essa interação. Ela deixa a base úmida e só vai incluindo o pigmento, como a gente fez aqui, ó. Aqui eu poderia incluir outros tons em posições diferentes e puxar eles também e deixar acontecer essa reação. Então a gente pode controlar um pouquinho e também deixar o material reagir e também nos entregar esse resultado. Aqui a gente fez, ó, 3. Aqui eu tinha o espacinho para 3 linhas verticais, depois eu esperei secar e fiz as horizontais justamente para mostrar que na interação aqui dessa transparência, nessa sobreposição, a gente consegue ver que são transparências, o tom fica um pouquinho mais forte. Aqui, exercícios de precisão de ponta, com este pincel e com um pouquinho mais fininho, mas é legal ver que com esse pincel grandão eu consegui fazer pontas bem fininhas e delicadas. Isso aqui na base seca, o mesmo exercício, só que na base úmida, então umedecer o papel primeiro com água limpa. O água limpa, gurias, eu gosto de usar esse copo mesmo, chacoalho bastante, trago água pra cá. Quem tem angústia, tem alguns ilustradores que trabalham com 2 copos, um copo com água limpa, para justamente trazer essa água limpa pro papel e quando precisa de água limpa no pincel, e o outro para limpar, para conseguir fazer as misturas. Então é um gosto pessoal, não tem certo nem errado. Aqui eu fiz o degradê, né, indo do azul pro amarelo, e aqui no meio, vocês perceberam que em todos eu paro ali em 1/3, na metade, limpo e venho com a água limpa descendo. Então, justamente com a água limpa que fez essa interação aqui, tá? Vocês podem começar com azul intenso, pode deixar ele ali, limpar, subir com o amarelo e trazer só uma água limpa, ou colocar água limpa antes, enfim. A questão é que tenha uma água limpinha no meio para ajudar a fazer essa interação. Aqui um exercício legal para vocês fazerem, porque, por exemplo, o preto, eu gosto de usar o preto bem aguadinho para trabalhar com tom de cinza. Então é isso que está acontecendo aqui com o azul. A gente consegue níveis de claridade e transparência, é um azul super intenso, mas a gente consegue trabalhar com ele bem clarinho, assim. Então é legal vocês conhecerem aos poucos, conforme forem usando, essa gama de tons que cada pigmento oferece. Sem se preocupar em misturar com branco para clarear, justamente a água vai ajudar a clarear. E aqui temos o degradê com a base seca e com a base úmida. A base úmida sempre vai ajudar a fazer essa transição mais suave. Aqui também exercícios de precisão, o pincel bem na vertical, ele mais deitadinho, com uma pressão um pouquinho maior. Isso é legal vocês fazerem com cada pincel que vocês trabalham, para vocês terem uma segurança e conhecer eles melhores também. Eu, por exemplo, começo com esse maior, na sequência faço a base, essas primeiras e segundas camadas com maior, e depois eu entro com esse aqui, que é um pouquinho mais fino, intermediário, e por último eu faço os detalhes com esse bem fininho.
E aqui na sequência fiz um quadrado bem intenso, muito úmido, e coloquei sal. Aqui, quanto maior a umidade e maior a intensidade do pigmento, da cor, quanto mais escuro for, mais a gente vai conseguir ver essa reação, ó, que vocês devem estar conseguindo enxergar já. Pode ser usado em coral, ou para o universo, enfim, ou até para os próprios animais. Tem ilustrador que usa, por exemplo, nos pássaros, ou até em paisagem, né, deixa um ponto um pouquinho mais úmido, larga o sal e vai fazendo o resto. Se a gente for pintar ali por cima depois, vai misturar e vai tirar esse efeito bonito. Então é legal destinar, se quiser esse efeito, um cantinho e aplicar o sal. E aqui a questão das camadas, agora eu vou aplicar a quarta e última camada ali no último quadrante, pra gente encerrar. Não quer dizer que vocês não possam começar uma pintura mais intensa, mas se vocês forem usar um pigmento mais intenso logo de cara, o indicado é que seja uma pintura com menos camadas ou com uma camada só, onde a gente entra com a intensidade forte no local onde ela vai ficar e não mexe mais. Eu gosto de misturar todas essas técnicas em todas as pinturas. Claro que também dependendo do resultado que eu quero obter, do projeto, da ilustração, posso usar, por exemplo, só o úmido no úmido, ou o seco com o seco, ou justamente numa área trabalhar mais com essa questão da umidade, da expansão do pigmento, e em outra que eu quero definir mais, trabalhar com a base seca, com as camadas, para criar essa saturação de cor, essa definição. Então, é isso. Espero que vocês treinem bastante, porque isso daqui tudo vai ajudar vocês, no momento que vocês conseguirem dominar e entender esses resultados, esses efeitos, vai ajudar e muito vocês para representar a imagem que for, tá? Na sequência eu vou gravar outros vídeos de outros testes, também com outros materiais, mas eu sempre gosto de trabalhar a aquarela sozinha, porque ela tem essa infinidade de possibilidades, tá bom? E fiquem tranquilas, sigam praticando. A minha dica é: peguem uma imagem que vocês gostem de ficar olhando bastante, seja animal, seja paisagem, seja flor, e façam bastante, façam várias vezes. Dentro dessa temática é legal também escolher imagens que tenham cores diferentes. Então, se for flor, pega uma flor amarela, uma laranja, uma mais azulada, roxeada, enfim, troquem as cores, que nem os animais, alguns pássaros mais amarelos, outros mais azuis, mais vermelhos, marrons, para justamente cada pigmento vai ter uma característica, uma intensidade, que daí vocês vão conhecendo e também não vão enjoando, porque se a gente fica muito só numa cor, também começa a cansar. Ao mesmo tempo também a gente começa a conhecê-la mais a fundo também, então tudo tem sempre um lado positivo, tá? Então eu gostaria que vocês, se tiverem tempinho, exercitem de novo com calma. E na sequência eu vou passar outras atividades e sugestões de exercício para vocês fazerem em casa nesse período, tá bom? Um beijo!